Voltamos com o Filosofando, hoje falando sobre o intrigante pensador Montaigne. Dando continuidade... Sim, dando continuidade a esse tema tão instigante e a esse período no qual Montaigne viveu, que foi um período de grandes mudanças, mas também de grandes realizações, porque no século de Montaigne nós também tivemos grandes nomes das ciências, das artes, da música, da filosofia, da política. Então eu vou enumerar aqui alguns, só para que nós possamos ter uma ideia de quão importante foi esse século para a nossa cultura. Eu digo nossa porque todos nós somos descendentes de europeus, não é? Então, Michelangelo, Tycho Brahe, Cervantes, o próprio Calvino, Lutero, Galileu, Campanella, Monteverde, Palestrina, o pintor El Greco, Giordano Bruno, Shakespeare, Thomas More, Henrique VIII, Maquiavel e assim por diante. Então foi um século bastante interessante, muito embora a proposta da Igreja tenha sido da Contra-Reforma, que praticamente circunscrevia as pessoas numa forma de pensamento, mas todos esses artistas, todas essas pessoas que já traziam consigo a ideia do iluminismo, que iria nascer 3 séculos depois, vão começar a brilhantar aquele momento, né, como se fosse um preparo. Então, Michel de Montaigne sofreu, portanto, toda a influência do seu século, né? Ele teve uma educação muito aprimorada, ele era filho de uma família burguesa, que vai crescendo com o próprio sistema econômico que vai se implantando na Europa, né? Ele vai tendo a oportunidade de estudar com primor, né? Ele recebe uma educação humanista. Os seus preceptores davam aula para ele em latim, então ele conhecia Sêneca nos seus originais, ele conhecia Cícero nos seus originais, e, portanto, a educação que ele recebe é uma das mais primorosas e que vai ficar bastante acentuada no seu trabalho, na sua obra, que são os ensaios, né? E Montaigne, vivendo em meio a tudo isso, embora ele tenha sempre os pés assim bem fincados na realidade, ele vai nos dar uma nova concepção do homem na sociedade, não é mesmo? Embora ele não seja considerado filósofo, como eu falei no primeiro bloco, porque as escolas filosóficas não o aceitam como tal, né? Uhum. Ele é considerado como um literato e um pensador, mas ele vai inovar, inclusive a visão de mundo que as pessoas tinham em sua época, com relação à sociedade, com relação à religião, com relação às artes e à própria filosofia, né? Michel de Montaigne vai escrever o seu ensaio analisando as pessoas a partir dele próprio, né? Então, a partir de si mesmo, ele tem uma visão, ele traz uma visão de mundo própria, mas, ao mesmo tempo, ele analisando a sociedade onde ele se situa, ele vai elencar alguns aspectos muito interessantes e atuais, né? Porque ele vai falar sobre a postura, o comportamento em sociedade. Ele vai dizer que as titulações acadêmicas, já em sua época, se não tiverem um toque humanista, se não tiverem um toque de pragmatismo, de nada serve, porque se distancia do ser humano, né? da sociedade como um todo, das pessoas. Ele vai atacar aquilo que nós conhecemos hoje no nosso mundo como sendo o consumismo, né? Então, veja só como é que ele é bastante atual, bastante útil até a sua leitura, a leitura dos seus ensaios, para que nós nos posicionemos, não só com relação ao século XVI, mas também com relação ao nosso próprio século e à escala de valores que nós temos em mãos. E ele vai falar também em relação ao próprio corpo. Ele diz que a maioria das pessoas se sente assim desconfortável com o próprio corpo e que isso é motivo para diminuir a autoestima. O que ele nos recomenda? É que, na verdade, ele enfatiza o seguinte, as pessoas, tanto na sua época quanto hoje, né,
mas em sua época se preocupavam muito com a aparência, né? A nobreza francesa, a nobreza europeia, se preocupava bastante com aquilo que poderia ser reproduzido em sociedade. Então, depois, no século XX, aquilo que o Jung vai falar sobre as máscaras, as personas que nós adotamos conforme a sociedade, o meio onde nós estamos, né? Ele vai começar a detalhar isso de uma outra maneira. Ele vai dar um toque dizendo que tudo isso nada mais é do que falsidade, né? Porque quanto mais conhecimento a pessoa tem, quanto mais vivência a pessoa tem, mais possibilidade ela tem de ser natural, de ser autêntica e de ser racional. Ele vai desenvolver o pensamento nesse sentido e é nos seus ensaios que ele começa a reproduzir, então, esse cuidado que ele quer ter com relação não somente a si próprio, né, porque ele se toma como modelo, mas com relação à sociedade onde ele vive, não é? Que não era uma sociedade autêntica, principalmente a monarquia de Valois. Né? Ele propõe muito que aceitemos o nosso corpo como nós somos. Ele tem uma frase que diz assim: a pior desgraça para nós é desdenhar aquilo que somos. Nesse sentido, eu vou enfatizar o enfoque que ele dá no livro Os Ensaios. Ele não está preocupado com a aparência, ele está preocupado com o conteúdo. Eu acho que isso fecha a questão, né? Bom, vamos agora para um breve intervalo e voltaremos já já. Esse farol de luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, que já tem 150 anos na Terra, ele nos traz no capítulo 16º a mensagem do espírito Chevreul, escrita em Bordeaux em 1861. E o espírito diz assim: qual é o melhor emprego da fortuna? E a resposta: procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução desse problema. Está aí o segredo do bom uso das riquezas. Certamente, se você se perguntar que tipo de benefício o conhecimento do Consolador Prometido tem trazido para a sua vida, você vai encher fácil algumas páginas, porque a partir desse conhecimento nós aprendemos a nos conhecer, aprendemos a suportar as vicissitudes da vida com resignação, aprendemos a nos irmanar com aqueles que estão ao nosso lado. Finalmente, temos coragem de sair daquela zona de conforto que muitas vezes carregamos há tantas e tantas encarnações buscando a iluminação. A Fundação Espírita André Luiz faz isso e já faz bastante tempo. Esta fundação te dá a oportunidade de você ser essa mensagem viva de amor. Você já faz na sua casa espírita? Ótimo. Você já faz na sua família? Ótimo. Mas o planeta Terra precisa que você faça, eu, você, cada um de nós possamos fazer cada vez mais. E uma ótima forma de fazer isso é através da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, da editora distribuidora Mundo Maior, da Unispírito e tantas ações que são desempenhadas pela Fundação Espírita André Luiz. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova e seja este patrocinador. Compartilhe o bem. clubeamigosdaboanova.com.br ou através do 0800 12 18 38. Se for bom para você, vai ser bom para o mundo também.